Bom, faz de conta que nós não conversamos tanto antes, né? Nos vizinhamos tanto antes. Então, eu queria agradecer a presença de todos a essa primeira Sexta com Letras do Instituto Estação das Letras, primeira Sexta com Letras do ano de 2024. É com muita alegria que eu retomo aqui as nossas sextas, nós todos que organizamos e participamos do grupo Sextas com Letras, né? E retomamos com nada mais, nada menos que com Clarice Lispector, né? Então, é uma alegria também ter a Clarice Lispector e uma alegria muito grande sempre é poder ter essa Clarice sendo lida por todos nós, evidentemente, mas principalmente pela Magnólia. Magnólia, ela é uma grande leitora, vou falar assim, brevemente a biografia da Magnólia. Ela é formada em Direito, Música e Literatura. Olha só, é uma combinação maravilhosa, né? Não, literatura não. Não, literatura não, literatura não. Agora Literatura não. engraçado, eu anotei Ainda aqui. não, ainda não. Não, Direito e Música, né? É pianista, tá? E eu acho essa combinação de direito com música tão interessante, tão linda. Acho que a música é uma linguagem que nos leva assim para outros espaços, né? E uma linguagem universal, né? Como eu costumo dizer. E às vezes, quando eu estou dando aula da oficina de poesia, eu costumo dizer para os alunos que dó maior aqui e é na China. Então, a linguagem da música ela é universal, ela reúne todos, né? Quando você ouve uma música, as sensações elas são muito próximas, né? É, é, Você ouve o acorde de uma marcha fúnebre, tan, 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 você, né? Você já sabe, né, que aquilo é uma coisa muito grave, né? E é uma sensação que se espalha daqui à China, daqui à Antártida, né? Então, acho que a música ela é uma companheira maravilhosa da literatura e do direito, que eu acho que tem muito a ver também com literatura. Muitos advogados são alunos nossos, né, Tatiana? Muita gente da área do direito vem para cá, da área médica. Então, gente, vamos lá, passando a palavra para a Magnólia, para a Clarice Lispector, que a Magnólia escolheu. Uma das máximas das nossas aulas, das rodas de leitura, é que a gente só traz para a leitura aquilo que nós gostamos muito. Não adianta ser um texto maravilhoso se nós não nos identificamos com ele. Então, se eu tivesse que dar um conselho assim para as pessoas que querem trabalhar em grupo com textos, escolham sempre os textos da paixão de vocês, do coração, da paixão, né? E procurem ver por que vocês se apaixonaram por ele e dividir essa paixão. A Magnólia vai fazer isso agora, né, Magnólia? Obrigada por colaborar Obrigada, mais um ano conosco, querida. obrigada, Suzana. Tá? Boa noite para todo mundo. Boa Eu noite. estou muito feliz de ver tantos rostos conhecidos aqui e nos reunir mais uma vez para conversar sobre literatura, né? Eu escolhi hoje um conto chamado O Triunfo, da Clarice. A peculiaridade desse conto é que ele foi escrito por ela, foi o primeiro conto que ela publicou aos 19 anos. Ela surpreende, pelo menos para mim me surpreendeu a qualidade, né, da escrita dela numa idade tão jovem assim, né? E é um conto curto, mas ele é um conto muito, assim, ele me falou muito ao coração, porque retrata uma situação peculiar que às vezes acontece em relacionamentos, né? Homem, mulher e tal. Bom, eu acho que eu vou começar primeiro falando um pouquinho da Clarice Lispector, para quem eventualmente ainda, né, não, talvez ainda não conheça algumas facetas da vida dela, né? É, a gente pode começar a passar uns slides? Bom,
Pode passar o próximo, esse é só o nome do conto. Então, a Clarice Lispector, ela, ela nasceu na Ucrânia, tá? Em 1920, e ela era de uma família judaica, né? De origem judaica, os pais eram judeus, e eles batizaram com o nome, quer dizer, de Raya, é que eu não vi o outro nome aqui, Raya Pinkassivna Lispector, né? E quando ela tinha 1 ano de idade, por conta das perseguições, a guerra naquela região toda, havia muitos pogroms, havia muita perseguição, eles acabaram, depois de muitas dificuldades, conseguiram se mudar para o Brasil. Eles tinham uns parentes no Nordeste, né? Uma parte da família da mãe da Clarice já tinha vindo para o Brasil anos anteriores, e eles então resolveram que era hora de migrar, né? Quando eles aqui chegaram, eles resolveram mudar os nomes, né, para nomes que eram conhecidos aqui no Brasil. Então, o pai, que se chamava Pincas, mudou o nome para Pedro, a Clarice, que se chamava, na verdade, Raia, que quer dizer vida, né? É um nome muito bonito em hebraico. Ela passou a se chamar Clarice, porque vida é uma coisa clara, né? Então, enfim, acho que foi isso que motivou a mudança do nome para Clarice. Tânia era uma outra irmã que permaneceu com Tânia, né? E uma outra que se chamava Lécia mudou o nome para Elisa. Ela era a terceira filha, era a filha caçula, e, a história do nascimento dela foi uma história interessante, até que eu vou contar, porque eu achei. Ela mesma dizia que era uma história bonita, né? Porque a mãe ela tinha uma doença. Alguns dizem que ela teria sido estuprada e que por isso ela contraiu uma sífilis, mas assim há alguma controvérsia com relação a qual era a doença, mas o fato é que acreditava-se naquela época, a gente está falando de 1920, né? Acreditava-se que se a mulher engravidasse e desse à luz, o filho que nascesse, quer dizer, a gravidez ia fazer com que ela se curasse. Então, a Clarice foi concebida com essa esperança, né, de que por meio desse nascimento a mãe também conseguisse a cura, né, da doença. O fato é que a mãe realmente não conseguiu se curar após o nascimento e ela carregou uma certa culpa ao longo da vida por conta disso, né? Porque aos 8 anos, a mãe faleceu e, a partir daí eles moravam. Inicialmente foram para Maceió, depois foram para Pernambuco, para Recife. E ela estudou e ficou lá durante a infância, a adolescência, e ela se reconhecia como pernambucana, né? Quando ela se declarava sua identidade nacional e regional, ela disse que era brasileira e pernambucana, né? Apesar de ela ter vivido muito tempo no Rio. Mas, enfim, aos 15 anos de idade, a família se mudou para o Rio de Janeiro. E ela disse que, como ela, na verdade, ainda não. Ela sabia que ela queria ser escritora, né? Porque ela disse que aos 13 anos ela se conscientizou que ela gostava muito de escrever, né? Ela já tinha até tentado. Eu vi que aos 11 anos ela já mandava contos para revistas tentando publicar, mas eram revistas infantis, eles diziam, não, as histórias têm que começar, era uma vez, tinha que ter uma história, tinha que ter fatos, e ela gostava de falar das sensações, né, das emoções, então ela sempre era recusada quando era pequena. Mas, enfim, então ela no Rio de Janeiro, ela fez Direito na FRJ, mas ela, juntamente com a faculdade, ela trabalhava também, enviava artigos para revistas como esse conto, né, que vocês vão ver, que foi publicado numa revista carioca. Ela também era tradutora e, enfim, e aí ela começou, né, até começar realmente a publicar o primeiro livro, que foi aos 22, 23,
volta de 22, 23 anos. Pode passar, por favor? É, pode passar. Assim. É, bom, ela. Aqui já estão as obras, né? As obras principais. Essa Perto do Coração Selvagem, ela escreveu com 22 anos, né? E os outros livros famosos dela, Laços de Família, A Paixão Segundo GH, Água Viva, A Hora da Estrela. Ela, ela, ela se casou com um colega de direito que era mais tarde se tornou diplomata e ela ficou assim vivendo, morando em vários países do mundo, né? Sobretudo da Europa, morou também nos Estados Unidos. E depois de o filho dela parece teve um problema de saúde mental e ela resolveu voltar para o Brasil e se separar porque as viagens constantes não faziam muito bem também, enfim, e ela também não estava feliz. Eu li, por acaso, acho umas cartas dela, que ela tem um livro só de cartas, né? Eu li um pedaço e ela escrevia para a irmã, dizendo que estava muito, muito triste em Berna, quando ela estava na Suíça. Ela dizia que achava a cidade uma cidade muito sem graça, sem vida, e ela se sentia muito assim saudosa, né, da vida no Brasil. Então, eu acho que ela tinha uma ligeira depressão, não sei bem. Então, ela voltou para o Brasil e aqui ela consolidou, né, a carreira dela como escritora, escreveu outras obras, continuou escrevendo crônicas para jornais e para revistas também, muitos contos, né? E a característica da escrita dela é que era uma escrita, né, mais intimista, ela analisava sentimentos e sensações. Então, pode passar, por favor, Camila? Ela dizia, eu não escrevo para fora, eu escrevo para dentro, né? Então, as características das obras dela poderiam ser resumidas em esse uso do fluxo de consciência, né, o monólogo interior. Então, quando a gente lê, a gente consegue compreender exatamente o que o personagem, né, está sentindo. Ela tem uma ruptura com o enredo factual, né? Ela mesma dizia: os meus livros, felizmente, não são superlotados de fatos, em si, da repercussão dos fatos no indivíduo, né? Então, era muito menos uma sequência de acontecimentos e mais uma, uma análise, né, do que se passava interiormente. E ela abordava temáticas existenciais psicológicas, né, como já falamos, e tinha também o uso da epifania. O que era a epifania? Eram esses momentos em que o personagem tem uma revelação, uma tomada de consciência diante de um fato, às vezes banal, do cotidiano. Né? Ela, em vários pontos que eu já li dela, a gente percebia que em determinado momento o personagem, né, olhava uma cena, percebia um detalhe e aquilo lhe dava uma nova, uma nova visão né, da vida. Bom, pode passar, por favor, Camila? Bom, aqui eu tirei só a foto para vocês virem, foi a publicação, né, do conto, foi nessa revista chamada Pan, e vocês vão ver agora, né, com a leitura do conto, como ela aos 19 anos já era uma grande escritora, né? E é o tipo da escrita que vocês vão ver que também permaneceu, ela já antecipou nesse conto a densidade da escrita dela, né? Com toda essa análise psicológica. Então, eu acho que agora podemos passar para o conto. Alguma dúvida? Alguém
quer falar alguma coisa a respeito da vida da Clarice? Tudo bem? Tem muitos detalhes, gente. Eu até comecei a ler a biografia dela pelo Benjamin Moser. Há, assim, uma quantidade de fatos interessantes muito grande. Mas, assim, para o nosso objetivo aqui, eu só dei essas pinceladas, né? Porque eu acho que a maioria já deve ter lido bastante coisa dela. Então, vamos lá. O triunfo. O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em 1000 luzes de orvalho. Encontra uma abertura na janela, penetra e apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja, franze as sobrancelhas. Faz um trejeito com a boca. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai lhe entrando pelo corpo. Houve um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se um momento escutando. É absoluto, como de morte. Naturalmente, porque a casa é retirada, bem isolada. Mas e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de pássaro, de passos, pisadas, tilintar de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa. Lentamente vem-lhe à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta, contudo, com obstinação. De repente, seus olhos crescem. Luísa acha-se sentada na cama, com um estremecimento por todo o corpo. Olha com os olhos, com a cabeça, com todos os nervos à outra cama do aposento. Está vazia. Levanta o travesseiro verticalmente, encosta-se a ele, a cabeça inclinada, os olhos cerrados. É verdade, então. Rememora a tarde anterior e a noite, a atormentada e longa noite que se seguira e se prolongara até a madrugada. Ele foi embora, ontem à tarde. Levou consigo as malas que há 2 semanas apenas tinham vindo festivas com letreiros de Paris, Milão. Levou também o criado que viera com eles. O silêncio da casa estava explicado. Ela estava só, desde sua partida. Tinham brigado. Ela, calada, defronte dele. Ele, um intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E aquela sensação já experimentada das outras vezes em que brigava. Se ele for embora, eu morro, eu morro. Ouvi ainda suas palavras. Você me prende, me aniquila. Guarde seu amor, dê-o a quem quiser, a quem não tiver o que fazer. Entende? Sim, desde que a conheço, nada mais produzo. Sinto-me acorrentado, acorrentado a seus cuidados, às suas carícias, ao seu zelo excessivo, a você mesma. Abomino-a. Pense bem, abomino-a. Eu. Essas explosões eram frequentes. Havia sempre a ameaça de sua partida. Luísa, a essa palavra, se transformava. Ela, tão cheia de dignidade, tão irônica e segura de si, suplicara-lhe que ficasse, com tal palidez e loucura no rosto, que das outras vezes ele acedera. E a felicidade invadia tão intensa e clara que a recompensava do que nunca imaginava fosse uma humilhação, mas que ele lhe fazia enxergar com argumentos irônicos, que ela nem ouvia. Dessa vez ele zangara, como das outras, quase sem motivo.
Luiz interrompera-o, dizia ele, no momento em que uma nova ideia brotava, luminosa, em seu cérebro. Cortara-lhe a inspiração no instante exato em que ela nascia, com uma frase tola sobre o tempo, terminando com o detestável: "Não é, querido?" Disse que precisava de condições próprias para produzir, para continuar seu romance, ceifado logo de início por uma incapacidade absoluta de se concentrar. Foram embora por onde encontrasse o ambiente. E a casa ficara em silêncio. Ela parada no quarto como se tivesse extraído de seu corpo toda a alma. Esperando vê-lo surgir de volta, enquadrar-se na moldura da porta o seu vulto viril. Ouvi-lo ia dizer, os largos ombros amados estremecendo num riso, que tudo não passava de uma brincadeira, de uma experiência para inserir numa página do livro. Mas o silêncio se prolongara infinitamente, rasgado apenas pelo sussurro monótono da cigarra. A noite, sem lua, invadira aos poucos o aposento. A aragem fresca de junho fazia estremecer. Ele foi embora, pensou. Ele foi embora. Nunca lhe parecera tão cheia de sentido essa expressão, embora tivesse lido antes muitas vezes nos romances de amor. Ele foi embora, não era tão simples. Arrastava consigo um vácuo imenso na cabeça e no peito. Se aí batessem, imaginava, soaria metálico. Como viveria agora? Perguntava-se subitamente com uma calma exagerada, como se tratasse de qualquer coisa neutra. Repetia, repetia sempre. E agora? Percorreu os olhos pelo quarto em trevas. Torceu o comutador, procurou a roupa, o livro de cabeceira, os vestígios dele. Nada ficara. Assustou-se. Ele foi embora. Revolvera-se na cama, horas e horas, e o sono não viera. Pela madrugada, amolecida pela vigília e pela dor, os olhos ardentes, a cabeça pesada, caiu numa meia inconsciência. Nem a cabeça deixou de trabalhar. Imagens, as mais loucas, chegavam-lhe à mente, apenas esboçadas e já fugitivas. Soam 11 horas, compridas e descansadas. Um pássaro dá um grito agudo. Tudo imobilizou-se desde ontem, pensa Luísa. Continua sentada na cama, estupidamente, sem saber o que faz. Fixa os olhos numa marinha, em cores frescas. Nunca vira água com tal impressão de liquidez e mobilidade. Nem nunca notara o quadro. De repente, como um dardo, ferindo agudo e profundo, ele foi embora. Não, é mentira. Levanta-se. Com certeza ele zangou-se e foi dormir no aposento contíguo. Corre, empurra sua porta. Vazio. Vai à mesa onde ele trabalhava, remexe febrilmente os jornais abandonados. Talvez tenha deixado algum bilhete dizendo, por exemplo: "Apesar de tudo, eu te amo. Volta amanhã." Não, hoje mesmo. Acha apenas uma folha de papel no seu bloco de notas. Vira. Estou sentado há 2 horas seguramente e não consegui ainda fixar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, não a fixo em coisa alguma ao meu redor. Ela tem asas, mas em parte alguma pousa. Não consigo escrever. Não consigo escrever. Com essas palavras, arranho uma chaga. Minha mediocridade está tão... Luiz interrompe a leitura. O que ela sempre sentira, vagamente apenas, mediocridade. Fica absorta. E ele sabia-o então? Que impressão de fraqueza, de pusilanimidade, aquele simples papel. Jorge murmura debilmente. Quisera não ter lido aquela confissão. Apoia-se à parede, silenciosamente chora. Chora até sentir-se laça. Vai até a pia e molha o rosto. Sensação de frescura, desafogo. Está despertando. Anima-se. Trança os cabelos, prende-os para cima. Esfrega o rosto com sabão até sentir a pele esticada, brilhante. Olha-se no espelho e parece uma colegial. Procura o batom, mas lembra-se a tempo de que não é mais necessário. A sala de jantar estava às escuras.
úmida e abafada. Abre as janelas de uma vez e a claridade penetra num ímpeto. O ar novo entra rápido, toca em tudo, acena a cortina clara. Parece que até o relógio bate mais vigorosamente. Luísa queda-se ligeiramente surpresa. Há tanto encanto nesse aposento alegre, nessas coisas de súbito aclaradas e revivecidas. Inclina-se pela janela. Na sombra dessas árvores em alameda, terminando lá ao longe na estrada vermelha de barro, na verdade, nada disso notara. Sempre viver ali com ele. Ele era tudo, só ele existia. Ele tinha ido embora, e as coisas não estavam de todo destituídas de encanto. Tinham vida própria. Luísa passou a mão pela testa, queria afastar os pensamentos. Com ele aprendera a tortura, as ideias, aprofundando-os nas menores partículas. Preparou o café e tomou-o. E como nada tivesse para fazer e temesse pensar, pegou umas peças de roupa estendidas para a lavagem e foi para o fundo do quintal, onde havia um grande tanque. Arregaçou as mangas e as calças do pijama e começou a esfregá-las com sabão. Assim inclinada, movendo os braços com veemência, o lábio inferior mordido do esforço, o sangue pulsando-lhe forte no corpo, surpreendeu a si mesma. Parou, desfranziu a testa e ficou olhando para frente. Ela, tão espiritualizada pela companhia daquele homem, pareceu-lhe ouvir seu riso irônico, citando Schopenhauer, Platão, que pensaram e pensaram. Uma brisa doce arrepiou-lhe os fiozinhos da nuca, secou-lhe a espuma dos dedos. Luísa terminou a tarefa. Recendia toda ao cheiro áspero e simples do sabão. O trabalho fizera-lhe calor. Olhou a torneira grande jorrando água límpida. Sentiu um calor. Subitamente surgiu-lhe uma ideia. Tirou a roupa, abriu a torneira até o fim e a água gelada correu-lhe pelo corpo, arrancando-lhe um grito de frio. Aquele banho improvisado fazia rir de prazer. De sua banheira abrangia uma vista maravilhosa sob um sol já ardente. Um momento ficou séria, imóvel. O romance inacabado, a confissão achada. Ficou absorta, uma ruga na testa e no canto dos lábios. A confissão. Mas a água escorria gelada sobre o seu corpo e reclamava ruidosamente sua atenção. Um calor bom já circulava em suas veias. De repente, teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria. Ele voltaria. Olhou em torno de si a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo, quase com orgulho, o coração bater cadenciado e cheio de vida. Um morno raio de sol envolveu-a. Riu. Ele voltaria, porque ela era a mais forte. Yeah. Alguém já conhecia esse conto? Ele é o número 1 desse livro aqui da Clarice, perdão, Todos os Contos. Não é incrível, né, que ela tenha escrito esse conto aos 19 anos? Eu achei assim uma Essa joia. tua informação, Magnólia, me fez pensar, até pelo nome dos personagens, Nisa e Jorge, em Ares de Eça de Queiroz, o primo Basílio, e que Jorge é medíocre. E Luísa, Boa! né? Excelente Eu não sei se tem a menor ligação. importância, mas quer dizer, e o Flaubert também, porque você sente essa integração perfeita do ambiente com o sentimento, não é? Exatamente. É perfeito. Isso me Mas eu chamou a acho que atenção. essa menina de 19 anos, muito possivelmente em 40, estava, né, tomada por essas influências, me pareceu. Né? É muito Perfeito. bonito, né? Muito interessante como ela trabalha. É surpreendente, de fato, a análise de uma relação, né, aos 19 anos.
só para quem leu, de fato, né, os românticos, os realistas. Não sei, me deu essa impressão. Não sei se tem qualquer fundo de verdade. Muito bonito. Agora você falou, quando eu li Luísa, na verdade, eu só pensei na coisa da luz, né? Que ela, ao longo do conto, inclusive, você vê que o conto começa com aqui logo no primeiro parágrafo, né? A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Quer dizer, ela teve uma noite terrível, né? Uma noite, nossa, uma dor dilacerante, ela foi abandonada e ela aos poucos acorda e a luz começa a entrar, penetrar sorrateiramente, né? O sol vem chegando, você vê que ela faz questão de dizer as horas, né? O relógio bate, então você faz uma ideia de que o sol não está a pino, está começando a eliminar o aposento em que ela está, e aos poucos, né, ela vai lembrando, e depois, ao longo do conto, você vê que no final ela já está no sol ardente, né? Água Ela que já está, escorre limpa, a né? água que escorre, né, reflexo da luz na água, né? Estou vendo, Então, agora limpei, ficou claro, né? Essa água é maravilhosa. sim, e, e esse conto fala também da questão da relação de uma pessoa dependente, né? Uma pessoa com dependência emocional, ela é claramente uma pessoa dependente emocional, né? Ela pensa que se ele a abandonar, ela morre, né? É um sentimento de desamparo muito grande, né? Vocês sentiram isso? Sentiram essa dor, esse desespero, essa angústia dela? Por Sim, favor, fale, Max. Você levantou a mãozinha? Foi isso? Não. Ah, não, eu vi uma. Foi, Max, foi, Ah, foi, eu pensei foi, que. foi, foi sim. Eu achei muito engraçado, porque assim, eu não li muito a Clarice, sabe? Li essas, essas que você indicou aí, eu já tinha lido, né? São os mais famosos dela. E esse conto eu não conhecia. Foi bem legal lê-lo, né? Mas assim, eu achei uma coisa tão engraçada, porque assim, ao mesmo tempo que já tem tudo dela, que vai ter na obra dela, a coisa da sensação, a coisa do sentimento, ela com certeza no final da vida esse conto ela ia terminar de outra maneira, né? Ela ia terminar de outra Sim, maneira. com certeza. Ah, que bom que você Porque falou porque nisso. né, duas coisinhas só. Uma assim, o conto é uma coisa muito difícil, porque pequenininho, você criar os personagens, a situação, você vê, eles têm uma casa que eles moram, eles viajam para fora, eles voltam, tem o criado. Então assim, tem uma coisa aí já de um tempo que assim, que principalmente uma mulher já iria conhecer o homem, né? Já ia saber. Então, assim, não que a verossimilhança seja absolutamente necessária aqui, mas o fato dela só conhecê-lo a partir de um bilhete que ele deixou, e aí caiu uma ficha, é estranho para ela, né? Assim, para ela mulher, assim, né? E a dependência dela é muito séria, né? A Clarice não era assim, não era. Ela não ia acabar esse texto esperando a volta dele de jeito nenhum. Alguém discorda aí a respeito da questão de uma mulher ficar muito tempo com uma pessoa abusiva e não perceber claramente? que a Ivone quer falar e eu vi a Lil fazendo um Ah, balancinho de perdão, cabeça. Fala, Ivone. E o Max não está levando em consideração que ela tem 19 anos, né? Com a leitura de uma jovem de 19 anos, provavelmente há pouca experiência. E, no entanto, uma época em que o patriarcado é definitivo, né? O papel da mulher é de submissão, então, se ela é mais inteligente, mais sensível que ele, às vezes isso sequer a mulher se dá o direito de trazer consciência, né?
Aí eu acho que é viável, sim, que ela vivesse com um medíocre e só mais tarde, quer dizer, ou no rompimento, ou na dor, essa luz que entra, essa água que entra, aí ela se permitisse perceber que isso aí é um medíocre, eu vou ficar por cima, é uma bolha e voltar. Eu acho que dentro do patriarcado isso podia funcionar. Se bem que eu acho que ainda funciona em muita cabeça feminina. E quem mais falou? Perdão, quem mais queria falar? Ivone, A Ivone tem eu que não tenho a falar. tá fechado. Sobre oi, boa noite a todos. Desculpa pelo atraso, sou muito apaixonada pela Clarice. Assim, fantástico, essa informação eu não tinha de quando a idade que ela escreveu esse conto. Assim, um texto, né, particularmente para mim, atemporal mesmo, porque existem mulheres não só com a dependência emocional, como a financeira. Né? Já ouvi conversas assim, desabafo de mulheres que sabem que o marido está traindo e eu vou jogar um casamento de 18 anos fora e eu vou perder, e contabilizando em termos de bens. Outra observação interessante que aparece logo no início do texto é o intelectual vociferando, né? A grosseria, a agressividade não tem cultura, né? Não tem escolaridade. Isso aí, a agressão por parte do homem, né? É algo exatamente invasivo, abusivo mesmo. Mas esse relacionamento que eu vejo assim como tóxico, né? Mas ele também, ela silencia, mas ele desabafa e não deve ser bom para ele também, né? Ele acusa de uma série de falhas e normalmente a mulher se coloca em posição de vítima, que também né, em alguns casos são, mas não observa os erros, né? Até de suportar isso aí. Eu gostei demais da colocação que a Ludmilla fez, porque eu também, quando falou Luiz e Jorge, eu fui direto para Primo Basílio, essa de Queiroz, também remetia aos personagens, né? Só que em situações diferentes. Né? O que acontece em Primo Basílio é bem diferente a colocação. E o que eu gosto da narrativa da Clarice, eu achei que você escolheu muito bem, porque eu vi um texto assim muito sinestésico, né? Ela fala de emoções e de reações e de ações o tempo todo mostrando cheiro, o ato, o tato, né? Eu gostei bastante. Muito legal, Magnólia. Que bom. Obrigada, boa noite. Só fazendo um complemento ao que ela falou, eu acho que além da questão financeira perdão, ela acabou de falar, Ivone, eu acho que também muitas vezes tem a questão do sonho. Às vezes a pessoa está numa situação dessa há muitos anos e pensa, nossa, mas eu investi tanto tempo na minha vida, será que eu vou ter que mudar tudo? E tudo na verdade era uma fantasia, quer dizer, não era real, quer dizer, às vezes não é nem também só a questão financeira, tem a questão financeira, tem a questão emocional, tem a questão de saber lidar com a solidão, que nem todo mundo consegue lidar com a solidão bem, né? De recomeçar ou de desistir, dependendo da altura da vida, né? Então, são situações muito difíceis, mesmo delicadas. Perdão, quem é o próximo? É a sou eu, Lúcia. a Lúcia. Boa noite, pessoal. É, essa informação dela ter escrito isso com 19 anos me deixa um pouco insegura de afirmar o que eu vou afirmar. Mas assim, a gente vê que já com 19 anos ela tem um domínio da linguagem muito bom. Ela vai introduzindo aos poucos que o problema, que o marido é um escritor, né? Ele não joga de cara, né? E depois quando ela cita ele falando que ele deixou ela
porque ele não tinha sossego para escrever o romance dele, imediatamente me remeteu àquele texto da Virginia Woolf, que também é razoavelmente contemporânea, né? Não sei se a Clarice é, tinha lido isso, não sei se é antes ou depois, provavelmente é antes mesmo. Mas que a Virginia Woolf fala que eu não tenho, a mulher não tem um lugar para escrever, porque o homem. Ela critica que a mulher não tem um espaço para escrever. Um teto É, somente seu, né? então, e logo uns anos depois tem até a Glória Anzaldúa, uma mexicana, que fala, não, a mulher tem que escrever em qualquer lugar, então tem uma antítese disso. Aí eu falei, puxa, eu fiquei pensando, a mulher não pode escrever porque está lá em casa com as tarefas, e o homem que tem espaço, ele joga a culpa na mulher por causa da mediocridade dele, né? Aí eu não sei, eu vou chutar que a Clarice não tem nada de ingênuo aí, não tem nada de inexperiência, ela é muito irônica, né? Eu achei, não sei, estou viajando também, né? A gente não sabe o que o autor pensou, mas para mim bateu uma ironia muito grande, assim, ela falou, poxa, a personagem, até a personagem é irônica, mas eu não achei nada de inexperiência nisso, não, né? Não sei, estou chutando, né? Não... Mas eu senti também uma certa ironia quando ela falou uma coisa a respeito dele, em que ele precisava ter um ambiente perfeito, ele precisava ter até que uma ideia luminosa surgisse, né? Ele nunca vai ter um ambiente perfeito, porque o problema dele sempre é a mediocridade, né? O Aí problema era ele ele, né? cita Schopenhauer, ele cita Platão, né? E aí está a ironia dela, né? Quer dizer, nas discussões deles, ele entrava com citações de filósofos, de grandes pensadores, né? Quer dizer, demonstra justamente a insegurança tão grande que faz brotar a arrogância. Né? Provavelmente Exatamente, a mulher não exatamente. teria lido muito menos Schopenhauer nessa época. Acho que não. Platão pode ser. Talvez valesse ler essa parte do Schopenhauer, né? Onde está Era legal. né? Ler. Gente, A Perdão, tinha Elizabeth. mais alguma pessoa que queria falar? A Não? Beth. Elizabeth. Pois não. Eu também sou apaixonada por Clarice, e eu concordo com a Ivone que ele é totalmente atemporal. E, aliás, até a gente pode até ignorar que ela tinha 19 anos, a meu ver, no uso da linguagem, e eu acho que isso poderia ser a Clarice aos 40, aos 50, né? Acho que ela tinha 57 anos quando ela morreu, e ela teve grandes infelicidades no amor, que eu saiba. Então, e inclusive o uso da linguagem, eu acho que ela falou da sinestesia, a Ivone, né? E aquela luminosidade contrastando com o espírito, o estado de espírito. Acho que deu uma congelada ali. Eu acho que caiu a internet dela. Aí na internet. Para que volte. Magnólia, como é que você cavou ele? Porque Esse ele não é texto. publicado no livro de contos dela, certo? Olha, ela tá nesse, perdão, ele está nesse livro dela, que é Todos os Contos, não sei se vocês estão vendo. Desculpa, qual livro? Todos os Contos. Em Todos os Contos. Tá Todos legal. os contos. É o primeiro conto, mas para ser muito franca, eu li uma daquelas coisas que acontece muito por acaso. Eu fui para uma livraria aqui em Brasília, Livraria Travessa, assim, procurando o conto que eu ia trazer para cá, gente. Foi bem assim. Entendi. E aí eu vi Bem. um livro mais fino que não era esse, e eu, para ser franca, no momento até não lembro o nome, mas era assim, Outros Escritos, alguma coisa assim dela, e esse era o primeiro.
E eu sentei na poltroninha lá da Livraria Travessa e comecei a ler. E no que eu comecei, eu falei, gente, é esse. Então, assim, eu tinha o livro, mas, por incrível que pareça, eu li na livraria, quer dizer, o poder das livrarias, né? Vamos Poder das frequentar mais as livrarias. livrarias, porque a Amazon é muito boa, mas a livraria também tem seu, né? Com Assim, seu poder certeza. de Todos os atração, né? pontos. Tá. E mais um comentário que eu só ia fazer, mais uma coisinha, sobre o título. Também alguém falou da ironia, porque Deu uma travada, Ah, gente. que pena. O pior é que ela pensa que estão ouvindo, né? Justamente uma das coisas que eu comentar é o título. Eu não sei se ela era tão dependente dele, não. Primeiro que ela sabia que ele era medíocre. Tem um pedacinho no texto, lá no finalzinho, lá no Magnólia, finalzinho, Aham. Pode exatamente. colocar Então, aí no texto? Colocar na tela? é isso aí, lá no que finalzinho. ela coloca, ele reconhece, então, que É, ele... isso, justo. É Não isso é? aí. É, é. É, Quer ler? Não, Lê, Magnólia, para gente. perdão, mas é onde? Aqui eu não tô. Esse Tá na finalzinho tela. mesmo? Tá É. sobe, bom. Só, Bom, acho que tem que subir um pouco. sobe um pouquinho. Pega um parágrafo eu inteiro. acho que é antes, né? Pois Preparou o é. café. Não, É. Aí, ali aí. onde ela encontra o bilhete dele. Foi na Então não é no epifania dela. final. Não, não é no final, não. Eu acho que era antes mesmo. Aqui, foi aqui, ó. Aqui. Lê para gente. Tá bom, vamos lá. Estou sentado aqui. Estou sentado há 2 horas, seguramente, e não consegui ainda fixar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, não a fixo em coisa alguma ao meu redor. Ela tem asas, mas em parte alguma pousa. Não consigo escrever. Não consigo escrever. Com essas palavras arranho uma chaga. Minha mediocridade está tão... Luiz interrompe a leitura. O que ela sempre sentira vagamente apenas mediocridade. Fica absorta. E ele sabia-o, então? Que impressão de fraqueza, de pusilanimidade, aquele simples papel. Jorge murmura. Pois é, Ele aí deve exatamente isso. Primeiro que ela deixa a coisa ambígua, né? E Luiz interrompe a leitura. O que ela sempre sentira, quer dizer, a mediocridade nela, o que ela sempre sentira, mediocridade. Não, vagamente apenas, mediocridade. Ele sabia, então, aí eu acho que já joga, quer dizer, ele não sabia que ele era, ele sabia que ele era medíocre. Ela, então, ela sabe, entendeu? Que impressão de fraqueza, de pusilanimidade naquele simples papel. Né? Quer dizer, Porque então, ela reconhecia, e ele reconhece, e ela já percebia. Ao mesmo tempo, quer dizer, quando ele sai, ela começa a ver o quadro na parede, ela começa a perceber a paisagem, ela começa a ter um monte de coisa, quer dizer, a vida abre para ela. E essa coisa também comum, que é colocar a culpa no outro, né? Pelas suas dificuldades, pelas suas... Né? Você sempre vai colocar a culpa no outro, quer dizer, ele coloca: por sua causa eu não consigo escrever. Você é culpado. Me lembrou até o filme Anatomia de Eu ia uma falar. Queda. Não é? Me lembrou Anatomia de uma Queda, aquele filme dentro do filme, né? Aquela gravação dentro do filme. Exatamente. E o fato de ser o triunfo, quer dizer, na realidade, ela disse: não, o fraco é ele, não sou eu. O fraco é ele. Ele vai voltar. Ele depende de mim, não sou eu que dependo, ele depende de mim, até para botar a culpa, até para isso, até para aquilo, entendeu? eu acho que é uma codependência, você não acha, não? Que os dois são meio Sim, pode ser. intrinsecamente, assim, Agora, ela diz que sem ele ela morre. Ao mesmo tempo, ela consegue se levantar, tudo bem, ela vai lá, e tem o começa a seu eu, ver um monte de coisa começa que a ela não ver o que tinha ela não visto, percebia, é verdade. Mas, não ao é? mesmo tempo, ela espera por ele, quer dizer, mesmo ela sabendo que ele a culpou injustamente Mas talvez da já impossibilidade, no outro, vamos dizer, no outro uma outra esquema, numa outra... chave.
outra chave. Eu espero porque ele que vai voltar, ele é que precisa de mim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Vânia. Quando você vê a descrição que ela faz dele, que ele, primeiro, ele tinha um ar um pouco arrogante, um pouco, né, o Isso. intelectual fino, superior, né, que É. grita com o olho, com o dedo no olho dela, Aham. que tinha explosões frequentes, quer dizer, 15 dias antes tinha viajado para o exterior, estava provavelmente tudo bem, e depois, por um nada, por uma coisinha que ela fala, ele cai, né, matando. Aí eu te pergunto, você não acha que ela se, de alguma forma, ela pressentia essa mediocridade dele, mas ela fazia vista grossa porque ela gostava dele. Ela ficava numa dicotomia, tipo, Pode eu ser, amo, mas ele é né? abusivo. Eu amo, mas ele é abusivo. Quer dizer, ela esquecia o abusivo e ficava eu amo, né? Mas O ela sabia abusivo, que ele é ele era, medíocre. Ele é medíocre, ele precisa de mim para. Ele precisa. é, O triunfo é dela, né? O título do conto, o triunfo. É é. doido, é doido. Não, é muito complexo. Aí que surpreende uma menina de 19 anos que escreveu um negócio tão intricado, entendeu? Mas aí Tão, eu concordo com o tão Max, engraçado. complexo. Eu concordo que aos 40 ela já não escreveria isso de jeito nenhum. Eu acho que ela dava um. Dava um vai com Deus, meu amor, né? Ah, Né? Mereço coisa melhor, né? eu acho que a Não. Silvia Gershman quer falar, mas está com o microfone Zumira fechado. também. Zumira está um É, tempo. A Eu Zulmira já cortei a estava. palavra dela. Desculpa, Zumira. O Amude, não é? A ver se aparece. Eu? Ah, Não, então. não, você não. Silvia, pode Tom falar. Mel, se você conseguir não ouvir, Conseguimos. Está tudo tem- certo. tá. O que eu acho desse conto assim muito interessante, não é? Coincido com algumas amigas, colegas, não é, que falam de uma intemporalidade, não é? Ou seja, que ela pode ter 19, 25, 40, enfim, não importa. Eu acho que ali não está marcado, não é, que ela tem 19 anos. Tudo o contrário, não é? Eu acho que ela faz uma elaboração que vai num crescendo, não é? Esse crescendo vai, não é? Desde entender essa separação, não é? É dizer, e olhar não apenas para ela, mas olhar para ela, não é? E perceber algumas coisas que eram sinais, não é? Mas que não estavam presentes, não tinham se desenvolvido, não é? Pelo menos para ela nessa relação com ele, não é? Então, eu digo que ele vai em um crescendo porque ela passa da não aceitação, não é? É dizer, para aceitação e não apenas, enfim, uma aceitação externa, não é? Sino que é uma aceitação muito profunda, ou seja, é um processo de se separar, né? E eu acho que o triunfo é porque ela consegue chegar, não é, à separação. Né? E eu acho que isso é uma coisa, e em uma relação profunda consigo mesma, não é? É dizer, para aceitar que está se separando. E que isso era, digamos, o que tinha que acontecer. Não é? Não pela força das coisas, mas sim, não é? Esse, pelo processo que ela faz de reconstrução, não é? É dizer, dessa relação, não é? Enquanto alguma coisa que estava falha e que ela não sabia muito bem no começo, não é? Então, eu acho assim que o crescendo do conto, não é? É um crescendo da relação dela consigo mesma e com o outro, não é? Então, ela consegue, não é? É dizer, no final do conto, não é? Dar uma inteligibilidade à separação. Né? Então, eu acho assim que é muito, muito interessante, não é? E que não tem idade isso. É dizer,
Em verdade, ela começou a escrever muito jovem, mas ela fez todo um caminho, não é? É decir, para essa escrita que começou nos 19 anos, não é? É decir, e isso é uma coisa assim inacreditável, não é? É decir, nesse processo, na figura dela, não é? É decir, nos afetos dela, não é? Na forma de voltar isso, não é? Para um conto, não é? E, enfim, a profundidade que esse conto tem, né? Um pouco como resultado do próprio processo dela. Então, tem 3 pessoas com a mão levantada. A Zulmira primeiro. Ai, Magnólia, que maravilha você ter escolhido esse conto. Quando eu fiz a minha última apresentação, eu considerei a possibilidade de trazê-lo também. Aí eu acabei trazendo um outro, né? Porque realmente eu já tinha gostado demais dele. Então, gostei demais de você ter trazido, né? Eu acho que esse conto, quando eu li, eu fiquei assim absolutamente impressionada com a maturidade de uma pessoa com 19 anos. Então, não importa assim se ela poderia reescrever mais tarde, até mudar o final, mas exatamente por todas essas considerações que já foram feitas, né, do crescimento psicológico, emocional dela durante todo o processo. Ela está deitada, ela está inerte, ela não quer aceitar a realidade, né? E de repente ela vai acordando, aos poucos ela vai despertando, e a forma como ela descreve a luz entrando ali é um negócio assim de arrepiar, né? De entrando no Mestre. é impressionante, assim, ela dá vida, né, para a natureza, assim, de uma forma que realmente me faz, assim, tremer nas bases. Eu vou pegar uma caroninha na que a Zulmira está falando depois e sugerir que a gente leia o primeiro parágrafo do conto, que é magistral. Sim, é verdade, Suzana. Foto E profunda de tudo, né? Todo, né? você quer ler, ô Magnólia? Depois eu completo um pouquinho. Lê, Magno. O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em 1000 luzes de orvalho. Encontra uma abertura, a janela. Penetra e apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Magnífico, né, gente? E aqui tem mais a continuação, quando ela começa a descrever a Luísa, né? Luísa, 29, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro, um braço cá, outro lá. É muito visual, né? Você vai entrando no ambiente da Luísa. Um braço, e aí ela diz assim, um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão. Olha, você usar o crucificada nesse momento, uma jovem de 19 anos, usar uma imagem dessas, né? O crucifixo é sempre usado, ela desloca isso da igreja e tal, e está lá, em geral, a gente está, às vezes, está deitado e está crucificado mesmo, né? Pela lassidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. O que a Magnólia, a Zulmira falou, né? Alguém também falou sobre todas digamos, as sensações que ele provoca, né? O frio, o calor, a claridade, os né? sons também, né? Os sons, não é? É um conto que quase caminha, né? Com uma vida, né? E assim, e os detalhes todos, né? Aos poucos o dia vai entrando pelo corpo. Olha que beleza de descrição. O dia entrando pelo corpo, né? Como aquela água que vai entrando lá no final.
né? Houve um ruído de folhas secas, pisadas, passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. A infantilidade dele, né? Porque você tem aqui também, já é ele, né? Entrando na narrativa. De novo, o silêncio. Diverte-se um momento escutando-o. É absoluto como de morte. Naturalmente, porque a casa é retirada, bem isolada. Mas é aqueles ruídos familiares de toda manhã, e aí ela descobre que ele foi embora, né? Eu também a ideia de que sabe a razão do silêncio. É muito bonito, ele tem uma aproximação com o leitor, né? Primeiro, essa coisa de câmera, né? Vendo tudo, olhando tudo, e de repente se fixa no personagem, que é a Luísa, né? E aí toda a narração, a narrativa no presente, né? Luísa continua imóvel, estendida, não é assim? Vejam a diferença, continuava imóvel e continua imóvel. Olha a diferença e a força que o presente dá à narrativa. Lá no final, ela já coloca no passado, ela vai modulando, mas a narração é no passado, não é? E no final vai, né? A sala do jantar já estava às escuras, aí vai, a água escorria, olhou em torno, não seria olha, né? Ele vai trabalhando esses verbos, ela vai trabalhando magistralmente, né? Verdade. Depois eu queria colocar deixar que todo mundo fale, e eu quero colocar mais uma pitadinha como é? Uma pimentinha nessa conversa, chamar atenção para uma coisinha, uma questão. Aproveitando essa fala da Suzana, eu pensei em comentar com vocês a questão da água. Eu não sei se vocês perceberam, tem uma... Quando ela começa, quando fala assim, só 11 horas, compridas e descansadas, o pássaro dá um grito, tudo imobilizou-se, ela continua na cama e ela fixa os olhos numa marinha, em cores frescas. Ela diz que nunca vira água com tal impressão de liquidez e mobilidade. E a água entra no conto, inclusive depois, quando ela vai à pia, molha o rosto, né, como um símbolo de purificação, de renovação, né, de cura, né? Eu achei bonito o uso da água, não sei se vocês tiveram também essa impressão, que ela meio que se lavou né, e conseguiu se expurgar toda aquela tristeza, né, por meio desse ritual que ela fez né, de se despir, de se lavar num tanque, né, com o sol ardente sobre ela. Achei muito bonita essa imagem também. E é exatamente nesse momento, né, Magnólia, que ela tem a epifania, que é uma das características da Clarice, né? Ela achava que o marido, o Jorge, fosse tudo da vida dela. Aí ela começa a ver as cores, os caminhos, as coisas bonitas, ouvir sons lindos, e quando ela toma o banho, ela se percebe, ela triunfa, né? Ela tem um momento epifânico ali. Então, ela já dá nesse primeiro ponto muito do que ela vai fazer na literatura dela toda, aquela coisa de, né, pensar, refletir sobre o que está acontecendo, tá? É maravilhoso. Não, acho que tem mais gente querendo falar. Tá bom. Parabéns, Magnólia, pela escolha. Obrigada. Agora é Denise. Boa noite, gente. Boa noite, Ju. Magnólia, obrigada por esse texto, que eu ainda não conhecia, da Clarice, apaixonada por ela. Eu queria só colocar uma questão, quando a Ivone falou, me chamou a atenção, que ela falou sobre esse lado abusivo do marido, e durante a fala de vocês, né, se destacou a maturidade ou imaturidade da Luísa, mas eu queria analisar por outro lado. A Luísa incorpora uma noção de força
que seria facilmente atribuída ao Jorge. Por quê? Através da leitura da confissão que o marido faz, a gente percebe a vulnerabilidade dele, e essa vulnerabilidade é geralmente atribuída à mulher, né? Essa construção da feminilidade frágil. Uma vez que o Jorge se mostra frágil, a Luísa se torna forte. E aí a Clarice quebra essa expectativa entre os gêneros. Então, o princípio da masculinidade se baseia na repressão dos aspectos femininos, né? Quando o homem tenta diminuir a mulher ou culpá-la, né, de seu possível fracasso. Então, eu queria colocar assim, né, essa possibilidade de a gente interpretar essa narrativa do abandono do Jorge, que não é necessariamente gerada pelo incômodo que ele tem com as interferências no dia a dia da esposa, Luísa, mas pela sensação de impotência ao assumir que ele não consegue desempenhar a tarefa da escrita criativa, né? Então, a força da masculinidade que está entranhada na cabeça do homem não lhe permite enxergar a realidade da sua fraqueza, e a ira dele se mostra contra a figura feminina, da esposa, no caso, que supostamente representa a superficialidade da vida, que ele para ele é uma coisa assim, sem muita importância, frente a toda a bagagem teórica, filosófica que ele tem, né, na posição de homem intelectual, né? E ainda é possível a gente relacionar essa violência verbal do Jorge contra a Luísa por um outro lado, né? O poder que o Jorge busca mostrar quando ele aumenta a voz, né? Quando ele eleva o tom de voz, e essa culpabilização da esposa nada mais é do que um disfarce em frente à própria impotência. Tá? Então, é a frustração de um sujeito que se dá na quebra, né, da visão que ele tem de si mesmo enquanto perfeito, e não aceita as suas falhas e limitações, né? E, nesse caso, a Luísa é o bode expiatório. E essa descarga emotiva do Jorge, né, esse ato de violência praticado pelo homem contra a mulher, numa busca, né, de recuperar esse sentimento viril, né? E então não como força física, né? Não usando a força física, mas a força intelectual que ele tem, ele usa da palavra, né, para diminuir a esposa e culpá-la de sua própria incapacidade. Então, essas sensações, a sensação que eu tive ao ler, né, é perceber assim, um sujeito falho, angustiado consigo mesmo, que foge de qualquer coisa e culpabiliza a esposa para não carregar o fardo do próprio fracasso. Então, eu tive essa visão. Obrigada, gente. Obrigada, Denise. Agora a Sofia. Oi, gente. Então, eu gostei muito do conto. Eu achei um conto muito legal. Eu não tinha lido muito Clarice Lispector antes, mas eu achei super legal. Eu achei muito interessante o que a Silvia falou, tipo, da narrativa e trazendo um crescente, assim, porque eu acho que no começo da narrativa, ela começa, tipo, narrando as coisas e tal, mas ela sempre vai voltando ao Jorge. E eu acho que depois de um tempo, ela vai meio que desencanando dele. E sei lá, eu acho que esse triunfo, o título, pode ser tipo uma metáfora assim para a libertação dela se libertando dele no final. Mas eu acho que também tem um lado irônico, tipo, do triunfo dele abandoná-la.
Mas, enfim, eu acho que quando ela começa o conto na cama, e depois que ela lê o bilhete, ela vai, tipo, começando a fazer coisa, andando pela casa, tipo, vendo coisas que ela nunca viu antes na própria casa dela, que, sei lá, parece que ela tava meio cega, não sei, pelo Jorge. Mas o Jorge, por outro lado, também tá muito, tipo, aprisionado nesse relacionamento, eu acho. Mas os dois estão sofrendo, acho que ela bem mais, mas ele também tem esse lado dele. E, enfim, aí ela sai da cama, começa a fazer as coisas e eu acho isso bem legal. Foi isso. Obrigada, Sofia. Perfeito. A próxima é a Mia Rosa. Oi, boa noite. Eu sou uma participante aqui bissexta, e como esse ano é bissexto, eu estou aqui. E queria pedir desculpa pelo meu atraso, eu não estava conseguindo entrar no Zoom. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, então? Estamos. Tá. Então, a Clarice Lispector sempre é para mim um desafio, e ela vem me conquistando devagar. Então, e cada vez, cada coisa que eu leio dela, cada texto que eu leio dela, eu gosto mais. E este aqui me pareceu soberbo. Eu acho que o que me chamou a atenção aqui é para que ela quer ele de volta, né? Ela sente que a força está com ela. Tem um sentido aí de uma vitória, um triunfo numa briga, embora seja uma briga recorrente, né? Mas é nessa briga que ele vai embora e que ela se sente a vencedora, porque ela se supera e ela se vê mais forte que ele. E ela descobre, porque é tal história, o conto é muito resumido, né? E ela está falando para si mesma, né? Está se libertando daquele sentimento de dependência que ela tinha dele. E isso é uma coisa que leva tempo, eu acho, né? Na vida real. Então, não é uma coisa que aconteça no dia seguinte de uma briga e de um abandono. Mas me chama a atenção também o aspecto da concorrência, né? Da competição. E também é isso. Para que será que ela queria que ele voltasse? Ela gosta dele, tirando todo o aspecto de relação abusiva, que eu também identifico no conto, mas eu fico pensando, como é que é esse amor para ela? Ela quer alguém para fazer aquilo que ele disse que ela fazia e sufocava? Carinho, atenção, carícia, cuidado, né? Também acho que ele era fraco e estava colocando nela a culpa da sua fragilidade, né? Ele estava buscando a masculinidade dele, né? Inclusive, porque ele reclamava das carícias, né? Quer dizer, ele estava sentindo essa frustração, essa fragilidade, mas ela, por outro lado, eu fiquei pensando, ela queria ele para isso, o que ela gostava nele, porque eu vejo que tem essas outras camadas, né? Nele é muito mais superficial, a gente flagra nele essa fragilidade, esse sentido primário das emoções, essa vivência primária das emoções, como ele expressa. Agora, no papel feminino da Luísa, eu acho que tem muito mais camadas que não necessariamente o conto poderia contemplar, até pelo tamanho dele, mas acho que tem outras dimensões do querer e da relação homem-mulher. Essa competição, ela está presente
como é que é isso? Enfim, eu acho também muito contemporâneo o conto. Era isso que eu tinha a dizer. Achei interessante essa sua... o que ela via nele, né? Isso. Aqui, eu não sei, eu vi em alguns momentos ela falar, por exemplo, ela parada no quarto, como se tivessem extraído do seu corpo toda a alma, esperando vê-lo surgir de volta, enquadrar-se na moldura da porta o seu vulto viril. Ouvi-lo ia dizer, os largos ombros amados, estremecendo num riso, que tudo não passava de uma brincadeira. Ela fala muito do corpo dele, ela devia ter uma atração por ele, né? Assim, devia ter. E ela também, de certa forma, me parece que ela admirava. Ela pressentia a, a mediocridade, mas, de certa forma, ela se impressionava. Ele, de alguma forma, tentava passar para ela essa erudição, e ela, de certa forma, também, não sei se ironicamente no texto, aí vocês me... Ela fala que ele citava Schopenhauer, Platão e tal, que pensaram, quando ela faz assim, parece que é um pouco de ironia também, né? Que ele Sim. gostava de citar, mas assim, talvez para se destacar, mas eu sinto a competição, engraçado, eu gostei disso que você falou, eu sinto a competição clara. Eu E essa perguntando o que pode sustentar um gostar, né? Ela está falando de um aspecto dele, que é a questão da ocupação principal dele. Mas que outras coisas faria ela gostar dele, né? Até lanço uma pergunta: é possível alguém gostar de alguém, de uma pessoa que é mau caráter, né? Quer dizer, excelente pergunta. Excelente a pergunta. pessoa é mau caráter e assim mesmo você gosta dela. Ou a pessoa, você sente que ela tem algumas limitações e mesmo assim você gosta. Quer dizer, quanto tem da admiração no amor, ou quanto é necessário da admiração no amor. Verdade. Eu não sei como coloca a mãozinha, porque eu queria falar, mas não sei. Fica à vontade, Márcia. Mas tem outras pessoas aí aguardando, Ah, não? tem? Não sei, acho que não. Pode Agora... falar você primeiro, Márcia, porque a Ivone pode falar depois, porque ela já falou um pouquinho, você fala um pouquinho, depois a gente volta para ela. Tá ótimo. Então, eu queria falar que o que eu acho que é mais extraordinário nesse conto é que ela escreveu com 19 anos, na década de 40, sei lá, e como ele é contemporâneo. Porque eu acho que essas questões da mulher, sabe, fazer vista grossa para ter um companheiro a qualquer custo, transformar sapo em príncipe, é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece bastante. Se você pensar em termos do país como um todo, que aqui é um grupo de mulheres intelectuais e tal, não, a pessoa que é independente financeiramente, que não sei o quê, mas não, acho que mesmo nesse contexto ainda existe isso, aquele sonho de um companheiro a qualquer custo, assim, quer dizer, uma idealização do companheiro, né? Então, por isso que eu acho que ele é muito contemporâneo e ela é brilhante de ter visto isso aos 19 anos. Uhum. E eu só vi mais ou menos depois dos 50, sabe? E isso que eu minha independência financeira, com muita análise, não sei o quê, e ela quase que intuitivamente já tinha esse conhecimento. Outra coisa que me impressionou é porque eu fui agora, em 2022, pela primeira vez à Suíça. E eu tinha uma imagem idealizada da Suíça. Quando eu cheguei lá,
Lá é bonito, as montanhas, aquilo ali, a natureza é bonito. Mas as cidades eu achei chatérrimas, muito datadas, muito sem vida, muito sem frescor, sem vigor. Então, ela ter visto isso quando ela foi lá, naquela novinha, achei também um espetáculo, que eu me senti, esse é um aval para mim, da minha opinião agora, né? Que é contrária, todo mundo que vai a Suíça acha um espetáculo. Eu mantenho a opinião sobre a natureza, mas as cidades eu achei muito chato. E ela ter visto essas nuances, detalhes do relacionamento, que eu acho, infelizmente, acho que ainda são muito, ocorrem muito ainda. E são muito atuais. E penso que ela é quase que uma visionária, por perceber tudo isso com 19 anos, naquela época, entendeu? Então, tiro o meu chapéu para a Clarice, que eu também admiro ela. Eu moro no Leme, estou sempre passando lá na estátua dela e reverenciando, né? Mas eu não conheço muito bem a obra dela, mas agora eu estou vendo que ela é show mesmo, porque esse conto é brilhante. Pelos 19 anos, principalmente, eu acho. É isso. Obrigada. Vai lá, Ivone. Oi, eu queria pedir um favor, se pode mostrar o parágrafo final do texto, por favor? Mais um pouquinho, pode descer mais um pouquinho? Viu, Ivone, lê para a gente, que é bom É o ler. finalzinho, né? Aqui, ó. A confissão, mas a água escorria. Estão me ouvindo bem? Mas a água escorria gelada sobre o seu corpo, né, ruidosamente. Um calor já circulava em suas veias. De repente, teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria, ele voltaria. O que eu quero questionar, o que eu estou questionando é exatamente esse emprego aí desse tempo verbal. Será que ela tem certeza? Ela quer realmente ele de volta? Eu não sei se ela tem certeza, porque ela coloca no pretérito. Ela não afirma ele voltará, ele voltará. Né? Por que está no pretérito? Eu questiono isso aí. Olhou em torno de si uma manhã perfeita, respirando profundamente o sentido, quase com orgulho, o coração bater cadenciado e cheio de vida. Um morno raio de sol envolveu-a. Riu. Ele voltaria, porque ela era mais forte. Então, eu não sei se ela tem certeza, se ela quer ele de volta mesmo. Entendeu? Ela não bota ele voltará. Ela bota ele voltaria no pretérito. Questionei esse verbo aí. E esse quase com orgulho, viu essa também no final ali? Agora eu dei uma olhada também. Será que ela pensava, ele voltaria e aí, enfim, eu vou estar aqui, né? E nem sei se quero ficar com ele, porque eu estou muito bem sozinha, não sei, né? Mas é interessante, eu não tinha me dado conta Sim, mas esse é um futuro do pretérito. É. No passado, eu penso que ele voltaria. Passa isso para o presente, no presente eu penso ele voltará. Só você transferir a correlação dos tempos verbais, você vai ver que o que vale aí é um futuro. Naquele momento, eu sabia que ele voltaria. Afirmação, não tem ponto de interrogação aí. Ninguém está em dúvida sobre nada. É a correlação entre os verbos de cada oração. Desculpe, Suzana. Mas é um final aberto, não acha, A Ludmila? Suzana não gosta que eu fale nem um pouquinho de gramática. Nada, que isso? Não. Até fui eu mesma que chamei atenção para os verbos. Eu acho que a análise, a gente
Eu falo só em relação à escola. A escola é que... Tá bom. Me chamou a atenção depois que a professora Suzana fez essa colocação, né, como que ela mexe, trabalha com presente, depois ela foi para o pretérito, né, dos tempos verbais, e na certeza, né, seria uma afirmação, ele voltará. Foi assim que eu vi. Uhum. Fala Eu aí, acho que Suzana, o que você queria dizer? Eu estou curiosa. Não. Sim, da Você observação. falou que tem uma Eu vou observação. fazer, depois eu vou passar para a Magnólia, porque a gente já está quase no fim do encontro. Acho que a gente fica com esse encontro até... Né, Magnólia? Você trouxe aí uma provocação, né? Eu Não, fico feliz que houve é, tantas você vê como é que a roda opiniões. se faz, né? A É roda muito já legal, isso, é. né? Ela se faz assim, né? Com todos, né? Esse que é o movimento mesmo, né? Mas não, a minha observação, né? Que eu acho que se a gente puder pensar de uma forma até mais esquemática, né? Rapidamente, né? Assim, a gente pode pensar que a ausência dele revela quem ele é e quem ela é. Isso é uma primeira afirmação que todo mundo já está falando isso, assim, de certo modo está todo mundo falando, né? É pela ausência dele que ela se encontra, tá? Que ela encontra quem ela é e quem ele é. Mas são as duas coisas ao mesmo tempo. E também tem agora a pitadinha de malícia e para todos levarem para casa para pensar. Encontrar um bilhete de um homem, alguém do homem com quem você está, em que ele coloca em dúvida a sua capacidade de escrever, até pela capacidade de escrever, a incapacidade, ele dar nome a isso, ele se reconhecer medíocre, é também um sinal de, não sei se esse homem, quer dizer, ele é infantil, né? Mas talvez não tão medíocre, porque o medíocre, em geral, não se reconhece medíocre, né? Em geral, as pessoas são medíocres, elas não dizem eu sou ou escrevo, né? Escrevem. E é muito natural que um escritor, né? Alguém que escreve, muitas vezes ficar às voltas e não ter nenhuma, né? Em alguns momentos, em momentos que a gente não consegue criar. Então, assim, isso foi percebido como uma fraqueza. E aí eu, como também escrevo, tá? Eu fico pensando, né? Que não sei se isso faz da mulher mais forte, tá? Eu não sei se faz a mulher mais forte. E talvez ele não seja de todo tão fraco. E talvez não seja de todo tão medíocre, né? Só para vocês levarem para casa para pensar, porque é um texto que a gente pode... São muitas os fios desse texto, né? Ela teceu assim né? com maestria, né? E uma impressionante maestria para quem... Né? E outra observação é que, se a gente puder, quando lê, né? Assim, não, não confundir a ficção com a biografia, é bem importante. Existe uma biografia, existe uma Clarice, que teve 19 anos e que escreveu esse conto. Então, é o que ela pôde apresentar com 19 anos. Mas, com 19 anos, nesse conto já está toda a força da narração, em termos de força mesmo, de texto, né? De escrita, não é? Que ela já apresentaria em contos fantásticos, como Feliz Aniversário, né? Aquela senhora vendo todos, percebendo todos à volta, a família, aquilo tudo, outros, né? O rinoceronte, né? Ela o búfalo, tipo, eu troquei o bicho, o búfalo, ela, né? Troquei, tá? Ela no jardim zoológico, né? E, enfim, aí você vê que essa Clarice já está ali, não é?
já está ali. Então, é um milagre quase esse texto, em termos de acontecimento para uma jovem, né? E de compreensão. Na década de 40, na década de 40. Só isso, tá, gente? A Magnólia retoma agora. Alguém quer falar? Quer falar? Quer fazer alguma... Ô, Rosinha, um beijo, Rosinha. Rosinha está aqui com a gente. Que bom te ver por aí, tá? Obrigada. E eu também fico contente. Muito bom. Saudades. Gente, eu li uma coisa que a Mara escreveu aqui, que eu achei muito legal, que ela falou que ela percebeu que, tanto no início quanto no final, a luz penetra, né? E com isso gerando a vida. E aí eu achei tão bonito que, nesse final, né, ela fala assim, olhou em torno de si a manhã perfeita. Eu achei esse final assim apoteótico, considerando a desgraça que foi a noite dela, né? O estado que ela acordou crucificada, e no final ela estava na manhã perfeita, com aquela luz, né? Como se ela tivesse renascido depois daquele banho, daquela... Quer dizer, o triunfo, para mim, me soa aquele reencontro dela com ela mesma, ela nua, se banhando, e ela percebendo o prazer de viver, né? Eu achei isso muito bonito, a imagem, né? É um texto muito imagético, eu achei muito lindo. Eu agradeço, então, a todos e fico feliz que vocês gostaram. Foi uma escolha com muito carinho. Ah, Magnólia. Magnólia, obrigada, né? Depois eu quero ainda me despedir de você, assim, de vocês todos, mas eu queria fazer dois anúncios aqui para vocês, tá? Que eu agora estou me comportando a pedido da organização do IEL, né? Suzana, fala, tá bom, então eu vou falar agora sempre das coisas que o IEL está fazendo. Então, eu queria pedir a todos aqui, nós vamos mandar, a Camila e a Tatiana vão mandar para vocês a divulgação dos nossos cursos de formação literária. Nós temos 2 cursos, para quem é a primeira vez que entra, quase todo mundo já é conhecido, mas nunca é demais lembrar, né, que nós temos 2 cursos de formação literária para escritores e formação literária para mediadores de leitura, né? Então, a de escritores são formações que nós criamos há 3 anos atrás, tá? Porque a Estação das Letras é um espaço meio pioneiro, né? Nessa área das oficinas. Nós estamos aqui desde 96, né? Foi criada a estação, eu criei desde 96. E, ao longo dos anos, as formações foram criadas porque, ao longo dos anos, eu percebi que a maioria das pessoas que nos procuravam, seja para escrever, seja para desenvolver algum trabalho com grupos de leitura ou em escolas, né? Elas tinham como é que eu vou dizer? Uma eu não gosto de falar a palavra assim, deficiência, mas uma deficiência numa formação quer dizer, uma formação literária. Ou seja, um escritor, ele não precisa ser formado em letras. Aliás, até a formação em letras, eu não sei se a Rosinha pensa assim, às vezes até atrapalha. Você fica tão teórico, que raramente você vai ter um grande professor de literatura sendo um grande escritor. É mais difícil, não vou dizer que não. Mas, então, tem médicos que sempre nos procuraram, médicos, advogados, engenheiros, pessoas das mais diversas origens e formações, né? Então, mas eu reparava sempre na ausência, né, de um estudo, né, uma formação mesmo, e que permitisse a eles, sem ter que fazer uma faculdade de letras, terem um conhecimento a respeito do universo do livro, tá? Então, achei que era muito importante que, primeiro, quem está começando a escrever saiba que a literatura não começa com a gente, ela tem uma história, né? Tem uma história por trás, a história do livro. Você começar a entender em que universo você está se inserindo, tanto que quem faz mediação de leitura, como quem faz a formação literária para escritores. Então, ela foi organizada dessa forma
de modo que a pessoa, num breve tempo, ela possa ter algumas informações importantes, inclusive a respeito de mercado editorial, como é que funciona, o que funciona, não é? Em vários sentidos, em bibliografia para quem está mediando, formas de trabalhar o texto e assim por diante, tá? Né? Uma formação com aulas teóricas, práticas e também com algumas eletivas que a pessoa tem direito, né? E tal. E aí, esse é o meu recado. Eu gostaria que a Tati depois mandasse para vocês a divulgação, tá, Tati? Para vocês, se possível, divulgarem para quem vocês quiserem, nos grupos e tal. Esse é um pedido nosso, tá? E a segunda é fazer um convite muito importante, é que retomamos agora o Clube de Leitura do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui no Rio. Então, nós temos a retomada agora em março, tá? São reuniões presenciais, atenção. Quem quiser me ver, me dar um beijinho, um abraço, vai lá, tá? Porque é o único momento em que a gente consegue se ver agora que estamos virtuais, tá? E então agora é dia 13 de março, às 5h30, tá? Então sempre a segunda quarta-feira do mês, mas em março agora é a segunda quarta-feira, que vai ser 13 de março, semana que vem, praticamente. E a gente vai, esse ano, retomar as leituras. As leituras, estamos convidando quase sempre 2 escritores e tem um tema. Então, nós vamos entender esse tema através da literatura que eles fazem. Então, o tema do mês de março, como não podia deixar de ser, é a mulher. Tá? Então, a pergunta que se faz em março é se a literatura tem cor e tem gênero. Tá? E quem vem para conversar conosco, os autores que vêm conversar conosco, são a Marilene Felinto, que é uma jornalista, escritora paulista, feminista, uma grande autora, mas que começou a publicar nos anos 80, publicou um livro, As Mulheres de Tijuco Papo, tá? Um livro foi assim, na época, né, muito premiado, e até hoje é um livro para quem deseja conhecer a literatura feminina ou feminista, ela é uma referência. E a segunda é a Eliana Alves Cruz, que vem ler O Crime do Cais do Valongo, tá? Vem ler conosco, conversar e ler. Quer dizer, são 2 autoras, nem sempre serão 2, mas nesse mês tem 2. E como contraponto, agora nós vamos ter um convidado especial, e a nossa convidada especial é a Viviane Mosé, que é poeta e filósofa, e ela vem também conversar sobre esse assunto e falar disso. Olha, Que pena. é imperdível essa. As 2 autoras são autoras importantes. Alves Cruz hoje é um grande nome, tá? E vocês não percam a oportunidade de conhecer. Quem estiver fora, acesse, por favor, porque tudo isso vai para o YouTube do CCBB, né? Clube de Leitura CCBB, aí vocês entram lá e vocês têm isso daí há uma semana. Tá Mas nem por isso, eu quero que vocês compareçam para me dar um beijo e um abraço de Ano Novo lá, tá? E se vocês chegarem ali na bilheteria, ou se vocês forem para a bilheteria virtual, porque a gente só distribui no dia, e vocês virem que não acabou a distribuição, está esgotada a lotação, não confiem nessa bilheteria, porque muita gente entra, pega, é uma coisa impressionante. Entram, eles pegam os convites e não vão. E deixam quer dizer, as pessoas que querem ir deixam de ir, desistem, né? Então, não desistam, porque tem uma fila de espera e todo mundo sempre entra. Tá? É que nem coração de mãe, dá para todo mundo entrar. Se não entrarem, podem reclamar comigo, tá? E é isso, certo? Suzana, fala da aula aberta também, aula inaugural do Ai, meu Deus, semestre. é tanta coisa, Tati. Ai, deixa eu dizer para vocês, então.
Dia 5, terça-feira que vem, tá? Quer dizer, não é na semana que vem o clube, é na outra. Dia 5, a terça-feira, às 18 horas, vai ter a nossa aula aberta, que é a nossa aula inaugural do semestre, que a gente sempre faz. Alguém aqui já veio a nossa aula aberta? Eu acho que muita gente, sim, né? Não? A Lil, Vânia, né? Eu já. Marta já veio, né? E a nossa aula aberta desse semestre é com o Ítalo Morricone, tá? Professor Ítalo Morricone, é escritor, professor de literatura, crítico literário, tá? E ele vem falar sobre literatura. Olha que interessante. Nós não combinamos, ele veio com o mesmo assunto, literatura, tá? E identidades, tá? E identitarismo, tá? Que é um grande assunto hoje na literatura. Será que só uma mulher branca, quer dizer, só uma mulher negra pode escrever sobre a realidade do negro? Essa é uma questão também do clube de leitura, tá? Será que você pode escrever, um homem pode escrever como mulher? Imagina, sei lá, eu fiquei pensando aqui, né, em tantos homens que criaram personagens femininas, né, e mulheres que criaram personagens masculinos. Enfim, é uma discussão, né, que a gente está dando, e a gente está falando isso, se referindo a isso como identitarismo. Não é? É uma discussão muito importante hoje na literatura. Vocês vão receber, ou se já não receberam o convite, repassem, tá, para o pessoal todo que vocês acham que gostam de leitura e literatura, e nós estamos aí. Terça-feira, 18 horas, tá? Mas na outra venham me ver também, para dar um beijo e um abraço. Gente, obrigada. Assim, Magnólia, obrigada. Fantástico esse texto da Clarice. Fantástico, assim. Eu tenho esse livro de todos os contos. Eu tenho um problema que eu tenho tudo que é livro dela e tudo em os livros iniciais, e eu agora comprei esse, e eu estou assim, cara, que a minha estante já não tem mais lugar aqui em casa. E qualquer hora eu vou ter que pegar os livros todos e vou ter que... Não sei o que eu vou fazer, doar. Tenho pena, porque eu gosto das edições, né? O problema é espaço, né, para guardar. Então, todo mundo deve ter esse problema em casa, né? Tá. Eu não tenho, não. Aceito. Tem problema, não. Aceita? Tá bom. Eu não consegui migrar para o Não, né? Não, eu tenho quando assim, a edição está esgotada, não tem mais solução, aí eu vou para o Kindle, mas é raríssimo. É papel mesmo. Eu sou eu sei que comigo é papel. Gente, 19h52, eu demorei demais explicando as formações táteis, tem que me conter, tá? Eu falo demais, tá, gente? Mas era tudo coisa boa, tá? Então, tá bom. Por favor, deixa eu complementar. Na terça-feira, quarta-feira, não é quarta-feira no CCBB? Clube de Leitura? Quarta no CCBB, quarta dia Mas 13. é na outra quarta, isso. Na quarta, dia 13. Mas é em tempo da gente comemorar o aniversário da professora Suzana, que foi antes de ontem. Foi. Ei, parabéns, Suzana! Uau! Legal, 69 aninhos, tá? Nossa! Maravilha! Está inventando. Maravilha, Suzana. Nossa, batendo bolão. Batendo bolão. Muito bem, muito bom. Que bom que você existe, Suzana. Que bom que você existe. Oh, que lindo! Que lindo! Amém. Bacana. Muito bom. Fala, Rosinha. Abração e muito obrigada a todos. Foi uma delícia de sessão. Beleza. Beijo para vocês todas. Magnólia, de novo, obrigada. Magnólia, parabéns. Ana Fernandes e Parabéns. Loura. Parabéns. Eu estava te vendo daqui. Loura, olha que lindona. Zumira, você viu a Sofia participando hoje? Muito, né? Que minha filha. Sua filha, que fofa.
Eu achei uma Ah, que fofa, eu fiquei lindo! Delícia, encantada. Magnólia. Eu não falei nada Falei, porque eu Muito fiquei meio bacana. pasma, assim, porque ela nunca, Gracinha! ela é muito tímida e ela desandou a falar e eu achei Gente, ela ótimo. estava super Nossa, eu desenvolta, fiquei olha só. encantada com ela. Falei, nossa, parabéns, Magnólia. graça. Nossa, E ela dizia para mim, parabéns eu para não gosto ela. muito de contos, eu gosto mais de romance, eu acho conto muito curto, não sei o quê, não aprofunda. E aí eu fiquei feliz porque ela participou, gostou do conto, né? Ah, que legal, Mas também a muito Clarice é fofo. Clarice, né, gente? Barato! Vem cá, a Linda Camila, sua que está filha, aí, a nossa Magnólia. Camila, Parabéns. Clarice, com Obrigada. 19 anos, né? Merece um. Não é? É, Eu tinha comentado com ela, eu vou apresentar um conto hoje da Clarice aos 19, é impressionante como ela era precoce, nossa, assim, enfim, madura. E aí ela deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Aí ela falou para mim, mãe, eu queria participar, eu quero ver uma vez você fazendo a roda para ver como é que é. Eu falei, tá bom. olha, Ah, que lindinha. Eu você acho que eu fiz dessa. gay mais uma, viu, Suzana? que maravilha. Você está muito linda, viu? Que tá com esse cabelo aí, tá Meu super cabelo fez uma bonita. escovinha hoje, gente. Olha, Ai, roda de que leitura é para isso, gente. Então. Deixa eu apresentar vocês para as novas leitoras, a Ivone Rosa e a Ana Fernandes, tá? Tinha mais delícia. lá, mas Eu estava agora olhando você e eu falei, essa eu não conheço, a Ana. é das novas leitoras do nosso grupo, tá? Oi, gente. Desculpa ter Prazer. atrasado, Magnólia. Hoje Bem-vindas. foi uma loucura. Mas eu adorei a parte que eu peguei. Foi Que fantástico. bom. Ama, eu não a reconheci loura. Eu não reconheci. Um beijo comigo. E eu vi o seu Parece com uma mascote ali, peruca. tem um gatinho fofo ali atrás. Esse é mesmo? Ai, gente, que maravilha. Começou a chover aqui em Ribeirão. Ai, que delícia. Tomara que chova aqui. Ah, daí dá uma Ai, que refrescada, delícia né, que Mara? chuva.